De todas as criaturas já feitas, o homem é a mais detestável. De toda a criação, ele é o único que possui malícia. São os mais básicos de todos os instintos, paixões, vícios, os mais detestáveis. Ele é a única criatura que causa dor por esporte, com consciência de que isso é dor. O termo serial killer foi criado para descrever um tipo específico de criminoso, porém, não há um consenso a respeito de sua definição. Segundo a definição oficial do FBI, significa 3 ou mais eventos separados em 3 ou mais locais distintos, com um período de calmaria entre os homicídios. A psicanálise se baseia na crença de que é possível sim explicar os distúrbios comportamentais de um adulto, identificando as causas em suas experiências na infância. Porém, o inverso não é possível. Ou seja, pode ser que as causas de um adulto ter determinado comportamento sejam encontradas em acontecimentos da infância, mas o fato de uma criança ter tido experiências negativas não é certeza de que será um adulto problemático. De qualquer forma, na tentativa de identificar as causas básicas do assassinato em série, os pesquisadores identificaram 3 importantes sinais de perigo comumente encontrados no passado desses criminosos. Essas 3 bandeiras vermelhas comportamentais, denominada como tríade psicopatológica, são a enurese, urinar na cama, piromania, provocar incêndios, e sadismo precoce, geralmente sob a forma de crueldade com animais. Há uma certa inclinação para mitificar serial killers, de enxergá-los não como criminosos nocivos, mas como criaturas sobrenaturais e malignas. É acentuada pelo hábito da mídia de identificá-los com apelidos atrativos. Essa estratégia sensacionalista, explorando o fascínio primitivo infantil por monstros, iniciou com Jack o Estripador, o primeiro psicopata da era moderna transformado em celebridade. Inclusive, há um mito de que eles teriam QI acima da média, com a justificativa de que é preciso ter certo grau de inteligência para escapar impune de repetidos atos de homicídio, e que haveria muitos assassinos que poderiam ter se tornado serial killers se fossem sagazes o bastante para não serem presos. Algumas vezes são retratados até mesmo como talentosos, mas em quase todos os casos trata-se de uma criação puramente mítica, sendo um reflexo não de como os serial killers realmente são, mas sim de como eles gostam de imaginar a si mesmos e relatam isso em entrevistas e depoimentos. Há um narcisismo patológico, uma percepção profundamente desvirtuada da sua superioridade, pois eles gostam de imaginar que são gênios do crime, que podem burlar e ludibriar todo mundo. Javed Iqbal Mughal, também conhecido como Mukri, nascido em Lahore em 8 de outubro de 1956, foi um serial killer paquistanês que foi considerado culpado de abuso sexual e assassinato de 100 crianças. Em dezembro de 1999, Iqbal enviou uma carta para a polícia e para o editor-chefe Kawar Naim Hashmi do jornal de Lahore, confessando o assassinato de 100 rapazes, todos com idades entre 6 e 16 anos. Na carta, ele indicou que estrangulou e desmembrou as vítimas, a sua maioria fugitivos e órfãos, vivendo nas ruas de Lahore, e livrou-se dos corpos usando barris de ácido clorídrico, deixando os restos num rio local. Na sua casa, polícia e repórteres encontraram manchas de sangue nas paredes e no chão, com a corrente que Iqbal disse ter estrangulado suas vítimas, e ainda fotos de suas diversas vítimas em sacos de plástico. E na manhã de 8 de outubro de 2001, Iqbal e o seu cúmplice Sahid Ahmad cometeram um suposto suicídio na prisão central de Lahore, em Kot El-Khat. Eles tinham se recusado a fazer uma declaração final e não deixaram testamento. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Mata,
nascido em Santa Rita do Sapucaí em 29 de outubro de 1954. É um assassino em série brasileiro. O primeiro homicídio cometido por ele foi do vice-prefeito de Alfenas, em Minas Gerais, quando tinha apenas 14 anos, e atuou principalmente nos estados de Minas Gerais e Goiás, entre as décadas de 60 e 70. É considerado o maior assassino em série do Brasil, tendo oficialmente sido considerado a mais de 400 anos de prisão por matar 71 pessoas. No entanto, ele alega ter matado mais de 100. Ele gosta de reforçar sua fama contando várias histórias, algumas das quais não se sabe ao certo se aconteceram ou não. Grande parte dos homicídios cometidos por ele ocorreram na prisão, incluindo a do próprio pai, que matou em vingança pelo assassinato da sua mãe. Foi considerado um justiceiro brasileiro porque uma grande quantidade das suas vítimas eram criminosos. Foi preso em maio de 73 e, mesmo atrás das grades, matou 47 colegas de cárcere. Em 2007, chegou a ser solto, após 34 anos de detenção, mas retornou a ser preso por outros crimes, cometidos durante o período da cadeia. Pedrinho está em liberdade desde 2018, após ficar preso por 42 anos, e se diz arrependido dos crimes. Daniel Camargo Barbosa foi um assassino em série psicopata, natural da Colômbia. Há fortes indícios de que ele estuprou e assassinou mais de 150 meninas na Colômbia e Equador durante os anos de 70 e 80. Inclusive, ele tem uma passagem pelo Brasil. Seus crimes começaram com o sequestro e abuso de garotas, que ele praticava tendo como cúmplice a sua esposa, que foi condenada a penas menores. Daniel elegia meninas jovens, vulneráveis e carentes para fazer a aproximação, se passando por estrangeiro que precisava encontrar um pastor protestante numa igreja distante do centro da cidade. Ele explicava que necessitava entregar uma importante quantia de dinheiro, que mostrava como prova e prometia uma recompensa a quem pudesse ajudá-lo. O serial killer Daniel Barbosa teve sua primeira passagem pela prisão em 1964, onde foi condenado por abusar de 10 mulheres. 8 anos mais tarde foi liberado e foi a partir daí que passou a ser ainda mais assustador e se tornou conhecido como El Sádico del Chanquito. Em 73, ele foi detido no Brasil por não possuir documentos e deportado para a Colômbia. Como estava com a falsa identidade e as autoridades colombianas não conseguiram localizar sua ficha no momento, seguiu em liberdade, o que permitiu que cometesse seus primeiros assassinatos. Entre os anos de 84 e 86, ele mesmo confessou ter matado mais de 70 garotas e mulheres. No entanto, a polícia colombiana estima que este número deve ultrapassar a marca de 150 mortes. E em 94, ele foi morto dentro da cadeia pelo sobrinho de uma de suas vítimas. Pedro Alonso Lopes, natural de Santa Isabel e nascido em 8 de outubro de 1948. É um assassino em série confesso da Colômbia. É denunciado por ter matado e estuprado mais de 300 pessoas em 3 países. Pedro ficou conhecido como o Monstro dos Andes em 80, quando ele direcionou a polícia aos túmulos de 53 das suas vítimas no Equador. Todas eram meninas entre 9 e 12 anos de idade. Depois, em 83, ele foi declarado culpado por assassinar 110 jovens no Equador e revelou ter realizado mais de 240 assassinatos de moças dadas por desaparecidas nos países vizinhos Peru e Colômbia. Os crimes começaram a ganhar atenção internacional a partir de uma entrevista conduzida por Ron Latner, um jornalista que conheceu Lopes em sua cela na prisão em Ambato, no Equador, em 80. Pedro Lopes atuou ao menos em 3 países, Equador, Peru e Colômbia. Certa vez foi capturado por indígenas que sabiam de seus crimes e, quando estavam próximos de executá-lo, acabou sendo salvo por um missionário americano e depois foi solto pela polícia. Em 83 foi preso, mas foi considerado insano e solto ao ser curado em 98. E, como poderia ser previsto, ele cometeria homicídio novamente. Luiz Alfredo Garavito Cubichos, nascido na Colômbia em 25 de janeiro de 1957. Com a alcunha de La Bestia, El Monstro de Génova ou Triblin, que curiosamente significa a tradução do personagem de desenho animado Pateta da Disney. Além de realizar homicídio, ele também abusava e estuprava.
crianças e cometia necrofilia. Suas vítimas eram crianças e pré-adolescentes, principalmente garotos que tinham entre 6 e 13 anos de idade e viviam em situação de vulnerabilidade social. Durou vários anos até ser descoberto, uma vez que suas vítimas eram camponeses e indigentes, de forma que não houve muita repercussão e Luiz Garavito os atraía com dinheiro. Na época, a imprensa colombiana chegou a chamar de o maior serial killer de todos os tempos. Em 99, confessou ter estupro e assassinado 140 crianças. O número de suas vítimas é baseado na localização de ossadas que foram listadas no mapa desenhado pelo próprio assassino. Porém, este número pode superar 300 vítimas. Quando foi detido, Garavito foi condenado ao máximo da pena possível na Colômbia, que era de 30 anos. Entretanto, como confessou seus crimes e ajudou as autoridades policiais a localizar os corpos de suas vítimas, a lei colombiana autorizou que recebesse alguns benefícios legais, incluindo a redução de sua pena a 22 anos e possibilitando sua saída ainda mais cedo, caso fosse considerado um preso cooperativo e de bom comportamento. Mas e você? O que acha do perfil dos serial killers? Acredita que trata de um desvio genético ou é algo formado a partir de situações traumáticas vivenciadas na infância? É preciso estar atento, pois geralmente são pessoas que aparentam ser cidadãos comuns e podem estar presentes em nosso convívio diário. Se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal e curtam para podermos continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Por hoje, finalizamos esse tema, mas ele continua com vocês aqui nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.